Salve galera, beleza? Então mano, hoje a gente vai ver o segundo episódio do anime onde o protagonista é irmão da própria ex-namorada. Pra quem não viu o primeiro episódio, eu vou deixar ele nos cards. É só clicar e ver. E bom mano, só não esquece de deixar o like e de se inscrever. Bora pra análise. Meu, ó, tá zerado, né? Olha atrás. Da Nike, né, pai? O episódio já começa mostrando um personagem novo. Ele fala que quer ser amigo do protagonista, só que o protagonista fala que não quer amizade com ninguém e fala que não vai deixar ninguém chegar perto da irmã dele. E do nada ele fala o nome dele, mesmo o protagonista rejeitando a amizade dele. Ele insiste dizendo que ele é o único a querer a amizade dele, mas é só pra chegar perto da irmã dele. Ela fica com raiva e dá um chute na cadeira, e começa a abertura. E depois da abertura mostra eles se preparando para fazer aula de educação física, e aparece uma personagem nova olhando para a parte da frente da irmã do protagonista. A Minami pergunta pra ela que time ela torce. Ela fica em choque, então ela bate no peito e... Brincadeira, elas só ficam falando que a parte da frente dela é maior do que o da outra. No ginásio da escola, a nova personagem se queixa que não é muito boa em fazer educação física. A irmã do protagonista fala pra si própria que vai dar o seu melhor, mas aí chega a vez da nova personagem e ela é muito boa em pular, tão boa que a irmã do protagonista fica impressionada. E depois ela se queixa que só conseguiu fazer 55 pulos. E quando chega a vez da irmã do protagonista, ela não fica muito otimista. Ela olha pro lado e vê o seu irmão que só consegue fazer 3 abdominais. Não vai dar não. E ele só conseguiu fazer um abdominal, mas aí ela começa a pular. E até que ela não foi tão ruim assim, mas falta fazer as outras modalidades. E depois de fazer aperto de mão, abdominal, salto à distância, arremesso de handebol, eles vão para a última modalidade, que é a corrida de 50 metros. E a Minami e a Irido vão fazer uma corrida. Elas se preparam, e a Minami passa a Irido com facilidade. E a Minami ganha da Irido com quase 1 segundo de diferença. E a Irido se esforçou tanto que a pressão dela caiu. Mas o irmão dela pega ela e depois joga ela pra cima da Minami. E na enfermaria, a Irido pede desculpas por se esforçar demais. E a Minami pede permissão pra chamar a Irido pelo primeiro nome, e ela fica com vergonha. Deve ser porque é algo mais íntimo chamar a pessoa pelo primeiro nome. Eu não sei isso, mas só sei que ela aceita. E quando elas saíram da enfermaria, elas dão de cara com o irmão dela. Ele fala que ela tá com olheiras, e depois fala que é mentira. E a Minami já fala que o irmão dela é educado e depois vaza. E no dia seguinte, a Irido não foi à escola, porque ela pegou uma febre de 38 graus. E então aparece esse maluco, se intrometendo na conversa. Então esses dois começam a se farpar, mas no final de tudo, a Minami vai visitar a Irido depois da aula. E depois da aula eles vão conversando durante o caminho, e o protagonista fala pra ela que eles eram completamente estranhos um pro outro, mas a gente sabe que não é bem assim. Beleza? Chegando lá, o protagonista fala pra Minami que não é pra chegar como se fosse uma surpresa, porque surpresas são desnecessárias para pessoas doentes, e pediu pra ela ir com calma. O cara simplesmente age como se fosse da gangue dos Peaky Blinders. Quando eles entram no quarto dela, notam que ela ainda está dormindo, mas ela abre o olho e reconhece o protagonista. Mas aí o protagonista pergunta pra ela como está sentindo, e ela disse que se sente sozinha. Mas aí o protagonista fala que trouxe visita. A Minami pergunta como que está a febre, e ela responde que está bem melhor. Então a Minami fala que comprou comida, e que é pro protagonista ajudar ela a cozinhar. E na cozinha ela puxa assunto, falando que deve ser mais difícil de trazer uma namorada pra casa por causa dela. Mas só que o protagonista fala que não namora, e ela fica falando que ele já deve ter namorado
pelo jeito dele agir. Enfim, depois disso tudo, corta pra cena dela dando comida na boca da irmã do protagonista. Então ela pergunta se está gostando, enquanto o protagonista tá ali só existindo. E no final da tarde, na hora dela ir embora, ela pergunta pro protagonista se eles são só irmão mesmo, e ele responde que são meio irmãos. E depois ela vai embora, e o protagonista fala pra irmã dele que ela já foi, e ela fica falando que eles dois estavam se dando bem juntos, que estavam até fazendo mingau juntos. As ideias, mano. E depois ele fala que ela só é uma pessoa extrovertida, e que normalmente as pessoas extrovertidas se dão bem com qualquer tipo de pessoa. Depois ele pede pra ela dormir, porque dormir é o melhor remédio pra um resfriado. Depois ela pergunta pra ele se ele vai sair. Ele fala que hoje vai ficar em casa, e depois ela chama ele de mentiroso, porque na última vez ele deu a mão a ela e quando ela acordou ele não estava mais lá. Ela colocou logo foi a mão dele na parte da frente dela e foi tão intenso pra ele que ficou lembrando do passado. E ele relembra que ele chamava ela de Ayayumi, e ele fala que eles leram livros e falavam sobre eles. Quando ela ficava doente ele dava a mão, e esse tipo de coisa. Só que eles se separaram no final do fundamental, e pra piorar o pai dele se casou justamente com a mãe dela. Então é por isso que são ex-namorado e meio irmãos ao mesmo tempo. E voltando ao presente, ela pede pra ele água, sorvete, livro, e até dinheiro, mano. E depois ela pede pra ele dar a mão de novo. Daí chega a hora de medir a temperatura dela, porque faz tempo que ela tava deitada e a temperatura não baixava. Então poderia ser alguma coisa mais sério. Por algum motivo ela fica em choque. Ele mede a temperatura dela e deu normal. Ela só tava fingindo que estava doente. Então ele fica com raiva. Ele enche ela de perguntas, e ela só responde que não tem comentários. Até que ele pergunta sobre a mão e deixa ela em choque, e fala que vai dormir só pra garantir que vai ficar bem. Então o protagonista arranca o edredom dela. Então ele fala pra ela se ela não tem algo a falar. Então ela fala que sente muito por estar fingindo que estava doente, mas ele deixa essa passar, porque era verdade que ela ainda estava se recuperando. Aí ele fala que se é preciso da mão dele pra ela dormir. Ela fica com vergonha e fala que não lembra de nada. Então o protagonista fala que vai pro quarto, e ela fala pra não deixar ela sozinha de novo. E ele fala que é quase impossível, porque eles são irmãos agora. E por incrível que pareça, esse é o final do episódio. E antes de eu ir, só queria dar um salve especial pra esse pessoal que comentou no meu último vídeo. Vocês são demais. E pra quem chegou aqui e quer um salve no próximo vídeo, comenta 300 inscritos.